No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Meus caríssimos irmãos, meus amigos que estão em sintonia da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde. Em Monte Alegre, são 13 horas e mais 30 minutos. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, esteja presente na sua vida e no seu coração. Com esta saudação, estamos começando mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Pela grande misericórdia de Deus, este programa é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, você já sabe. O nosso alvo, amigo, é você. É pensando em você que nós procuramos fazer sempre o melhor, para que o nome de Jesus Cristo, este nome que foi exaltado acima de todo nome, seja sempre glorificado nas maiores alturas. Onde quer que você esteja nesta tarde maravilhosa, em sintonia do nosso programa, aquele abraço e aquela saudação com a paz do Senhor Jesus. Agora você vai se preparar muito bem, porque a pastora Sara está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te agradar, a bonita canção da cantora Antônia Gomes, selecionada para você que nos dá o carinho da sua audiência nesta tarde. Quero oferecer esta canção para a doutora Kátia Magalhães, psicóloga na nossa cidade de Monte Alegre. Ela faz parte da Missão com Mulheres da Assembleia de Deus da Serra Oriental, é diaconisa de nossa igreja, é também uma das apresentadoras do programa Vida Triunfante. A nossa amada irmã diaconisa Kátia Magalhães estará aniversariando no próximo domingo, dia 19. E nós queremos aqui deixar para você, diaconisa Kátia, nossos parabéns. Que Deus abençoe a sua vida profissional, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu ministério. Receba os abraços e as orações das irmãs que fazem parte da Missão com Mulheres e do ministério de nossa igreja. Deus continue lhe abençoando, parabéns e feliz aniversário. Faz parte dos oferecimentos de hoje o semeador William da Silva Lima. Reside na Rua dos Gurupatubas. Ele irá aniversariar neste domingo, dia 19. William, Deus te abençoe, Deus te faça muito feliz. Receba os abraços e as homenagens do tio Jairo e da tia Sara. Feliz aniversário. Canção triunfante. Eu quero te agradar, eu quero te agradar, no meu agir, no meu pensar, meu Deus. Eu quero te agradar em tudo que eu fizer.
Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. No meu agir, no meu pensar, meu Deus. Eu quero te agradar em tudo que eu fizer. Eu quero te agradar, que a minha boca seja só pra abençoar, e que meus ouvidos sejam sensíveis pra te escutar, e que meu olhar seja o olhar de Deus. Ver meu irmão caído, se estiver ferido, vou lhe ajudar. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. No meu agir, no meu pensar, meu Deus. Eu quero te agradar em tudo que eu fizer. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. No meu agir, no meu pensar, meu Deus. Eu quero te agradar em tudo que eu fizer. Eu quero te agradar. Use as minhas mãos, Senhor, para contribuir, e que os meus pés somente vão aonde os santos possam ir. Eu quero ser fiel e andar na luz, que o mundo veja em minha vida o brilho de Jesus. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. No meu agir, no meu pensar, meu Deus. Eu quero te agradar em tudo que eu fizer. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. Eu quero te agradar. No meu agir, no meu pensar, meu Deus. Eu quero te agradar em tudo que eu fizer. Eu quero te agradar. Oh. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado.
para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nossa programação de cultos para este final de semana, começando hoje, sexta-feira, culto de ensino da Palavra de Deus no templo, no bairro da Serra Oriental. Amanhã, sábado, às 8 horas, reunião para o Círculo de Oração Getsemane. Às 15h30, reunião para a missão com jovens e adolescentes. Às 17 horas, ensaio para o grupo de louvor das Atalaias do Senhor. Domingo, às 8 da manhã, Escola Bíblica Dominical. No Templo Sede, no bairro da Serra Oriental, na congregação do bairro do Planalto, na Travessa Álvaro Pantoja, e na congregação da Vila do Ipepaqui. Estejam presentes alunos, pais, mães, filhos, netos. Você pode convidar também o seu vizinho, a criança ao lado da sua casa para estudar a palavra do Senhor Jesus Cristo. É para todos. Você que está me ouvindo, você pode se tornar um aluno da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus da Serra Oriental. É uma bênção conhecer Jesus, conhecendo, estudando a sua palavra. Domingo, às 8 da manhã, nos 3 endereços. Assembleia de Deus Serra Oriental, Congregação Bairro do Planalto e Congregação da Vila do Ipepaqui. Às 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo, no Templo Sede, no bairro da Serra Oriental e na congregação no bairro do Planalto. Às 19h30, na nossa congregação na Vila do Ipepaqui. Você que mora na vila ou nas vilas vizinhas, estão todos convidados para o culto de louvor e adoração a Deus às 19h30 na congregação da Vila do Ipepaqui. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. De Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a hora da verdade. A verdade de hoje está no capítulo 6 do Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São João. Repetindo, São João, capítulo 6, a partir do versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Mas já vos disse que também vós me vistes e, contudo, não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, por estas palavras reveladoras do Senhor Jesus. Eu falei no programa de ontem que este Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, é um evangelho que tem como objetivo principal mostrar para os judeus que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e que ele veio do céu. Os judeus não acreditavam, não aceitavam o que Jesus falava. Então, no programa de ontem, nós fizemos uma introdução sobre este assunto. E no programa de hoje nós vamos continuar falando, mostrando aqui através dos textos bíblicos que Jesus é verdadeiramente, é e continua sendo o Filho de Deus. Há quase 2000 anos ele veio como homem. E hoje todos nós sabemos, nós que cremos na Bíblia, sabemos que ele hoje está assentado à destra do Pai Todo-Poderoso para interceder por todos os que creem nele. Agora, é bom lembrar que mesmo ele estando à destra do Pai Todo-Poderoso, não esqueça que ele continua sendo onipotente, onipresente e onisciente. E ele quer fazer morada dentro do seu coração. Mas vamos aqui ao texto. Nós lemos a partir do versículo 28 e muitas verdades aqui nesse texto. Então, pastora, leia aí os versículos 28, 29 e 30, para a gente dividir o texto. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Pois é, então os judeus eles eram ávidos por sinais. Jesus, neste capítulo 6, só para não falar em outros milagres, neste capítulo 6 está narrado 2 sinais: a multiplicação dos pães e o momento em que ele acalmou o mar, dando ordem para o vento, para o mar, e ainda andando sobre o mar para socorrer os discípulos que estavam atravessando de Tiberíades para Cafarnaum, atravessando o mar da Galileia. Então, 2 grandes sinais que estão registrados, que foram registrados para provar que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas eles não se conformavam só com aqueles 2 sinais. Pediram mais sinais. Por quê? Enquanto os gregos eram obstinados por sabedoria, pelo conhecimento intelectual, pela filosofia, os judeus eram obstinados em sinais, queriam sinais. E aí eu quero abrir um parêntese aqui para dizer para vocês o seguinte, que o que gera a fé não são os sinais, os milagres. O que gera a fé no ser humano é a palavra de Deus, é o Espírito Santo quando o ser humano dá crédito, quando o ser humano aceita as verdades do Evangelho. Aí sim, aí a fé é gerada. Está escrito lá na carta aos Romanos que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É por isso que há pessoas viciadas em milagre, que andam aí de igreja em igreja,
atrás de sinais. É o mesmo fenômeno. Aí essa pessoa não se firma em lugar nenhum. Vai acabar ficando do lado de fora. Então, se você quer ter fé de verdade, a fé genuína, a fé em Deus, está escrito que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a infalível palavra de Deus. Agora vamos ouvir de 31 a 34, pastor. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Pois é, então aqui nesses versículos que vocês acabaram de ouvir, Jesus se identifica como o pão da vida, o pão que desceu do céu. E fez menção também que lá no capítulo 16 de Êxodo, lá está registrado que quando o povo clamou a Moisés querendo pão, querendo comida, Moisés orou, o que Deus fez? Deus, não Moisés, Deus fez o maná cair do céu. E com aquele maná o povo foi alimentado durante 40 anos no deserto. Jesus fez menção aqui, olha, aquele pão que os vossos pais comeram lá no deserto, não foi Moisés quem deu, foi o meu Pai. Quando Jesus disse, foi o meu Pai, pronto, eles ficaram irados. E ele disse, e eu sou o pão, né? O pão da vida, o pão que vai alimentar a humanidade. Então eles disseram, então dá-nos sempre deste pão. Ele disse, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Então Jesus estava naquele momento ali se identificando, dizendo, olha, eu sou, ele repetiu várias vezes, eu sou. Mas eles não acreditavam, porque, como falei no programa de ontem, eles pensavam que o Messias que eles aguardavam era um Messias político, um Messias que teria vindo para libertar Israel do poder político do Império Romano, pois Israel naquele tempo vivia embaixo do poder político de Roma. Eles, de certa forma, se decepcionaram porque eles queriam um Messias político. Mas Jesus não era político, Jesus não veio para resolver problemas políticos, sociais, nada disso. Jesus veio para libertar o homem dos seus pecados, porque a humanidade estava condenada à morte eterna, à condenação eterna. A humanidade precisava de um Salvador, e ele veio como Salvador da humanidade. Agora nós vamos meditar a partir do versículo 35 até o 39. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e, contudo, não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Pois é, meus amigos, esse texto aqui tem duas declarações muito importantes. A declaração do versículo 37, pastora, repita o versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois é, meus caríssimos irmãos, meus amigos, esta declaração feita por Jesus tem sido mal compreendida por muitos teólogos. E eu explico por quê. Observem bem o que Jesus diz. Repita, pastora, só o 37. Presta atenção, amigo. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. A mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Muito bem. Então, como é que uma pessoa vai a Cristo? A pessoa chega a Cristo como eu um dia cheguei a Cristo. Por quê? Porque eu ouvi a pregação do Evangelho.
Foi através da verdade que eu cheguei a Cristo. Agora, quando a pessoa chega a Cristo de verdade, ela permanece. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo de verdade, ela nasce de novo, foi o que Jesus disse para Nicodemos, conforme está lá no capítulo 3 deste mesmo livro. Jesus disse para Nicodemos: aquele que nascer de novo, entrará no reino dos céus. Então tem que mudar de vida, tem que haver uma mudança de vida. Não é só abrir a boca e fazer aquela declaração literal, cumprir um ritual, como se fosse um teatro. Não, a coisa é séria. Então Jesus foi claro: olha, os que vêm a mim de verdade, aqueles que se convertem de verdade, aqueles que vêm para ficar, aqueles que não vêm só atrás de milagres, aqueles que não vêm só atrás de uma cura, só porque está precisando de uma casa nova, de um carro novo, de uma moto nova, a cura de uma doença que o médico já disse: olha, não tem mais jeito. Aí as pessoas correm para Jesus. Isso aí não é aceitar Jesus. Esses aí nunca foram a Cristo de verdade. Jesus foi muito claro aqui: os que vêm a mim, aqueles que o Pai enviou a mim, quer dizer, pela revelação do Evangelho. Ele disse aí: esses aí, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Agora, preste atenção. Mas há casos em que a pessoa faz esse teatro que eu falei há pouco, diante de dezenas, centenas, até milhares de pessoas. Vai lá na frente, quer aceitar Jesus como teu Salvador? Quero. Na verdade, a pessoa está querendo resolver os seus problemas momentâneos. Aí, quando é no outro dia, a pessoa volta a beber cachaça, volta para a prostituição, volta para a feitiçaria, para a idolatria e tudo mais. Eu pergunto: o nome dessa pessoa vai ou não vai ser apagado do livro da vida? Claro que vai. Quando você lê o capítulo 17 de Jeremias, versículo 3, lá diz que o nome do desviado, olha aí, o nome do desviado está registrado no chão. Então eu quero falar aqui com muita clareza aos nossos amigos, eu sei que milhares de pessoas estão nos ouvindo neste momento, porque há um equívoco por parte de alguns teólogos, tá? Que defendem esta tese: olha, aceitou Jesus uma vez salvo, salvo sempre, pode pintar e bordar que está salvo, já está garantida a salvação. Não é bem assim, tá? Eu faço questão de dar este ensinamento, mostrar esta verdade para os nossos amigos. Eu falei de duas verdades, esta é uma. E agora vamos para o último versículo, foi até o 39, o 39. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois é, então a vontade, Jesus falando, daquele que me enviou, é que aquele que vem a mim tenha o quê? Vida eterna. Amigo, foi para isto que Jesus veio. Para que você tenha vida eterna, para que o mundo inteiro tenha vida eterna. João 3,16, que é o versículo áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a bênção é para você, tá? E ele ainda disse mais: e eu o ressuscitarei no último dia. Essa bênção é para você. E fechando, pastora, leia agora apenas o último versículo do texto lido, o 42. Nós só lemos até o 40. Então pronto, então lê o 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois é, esta é a grande promessa, além de Jesus dar vida eterna para o ser humano, ele promete: eu, não vai ser Pedro, Paulo, João, Maria, Antônio, Raimundo, eu o ressuscitarei no último dia. Que último dia é esse, pastor? Isso aqui é uma palavra profética do Senhor Jesus. Vai começar no dia do arrebatamento e vai ser concluída na ressurreição do último dia, já lá depois do milênio, tá? Isto vai acontecer. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos orar. Onde quer que você esteja, ore comigo, você que crê. Pai querido, te apresento estas pessoas que ouviram a tua infalível palavra. Por elas eu te apresento e eu te peço que o Senhor perdoe todos os seus pecados, que o Senhor registre os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até a tua vinda. Final de programa, obrigado pelo carinho da sua audiência.
Volte a nos ouvir em nosso próximo programa, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Nessa oração quero dizer como está o meu coração. Sei que já sabes, pois me conheces, já sabe o que vou dizer. Nessa oração quero dizer como está o meu coração. Sei que já sabes, pois me conheces, já sabe o que vou dizer. Estou cansado, mas não vou parar. Tá difícil, mas vou lutar. Tuas fortes mãos sinto-me segurar. Por isso que eu vou chegar. Sei que em ti posso esperar. Por isso estou a clamar. Em tuas promessas vou confiar, pra sempre te exaltar. Estou cansado, mas não vou parar. Tá difícil, mas vou lutar. Tuas fortes mãos sinto-me segurar. Por isso que eu vou chegar. Estou cansado, mas não vou parar. Tá difícil, mas vou lutar. Tuas fortes mãos sinto-me segurar. Por isso que eu vou chegar. Estou cansado,